Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Bom dia, 9 horas mais 8 minutos, quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Um bom dia especial para você que nasceu nesse dia 26 e está comemorando aí aniversário, uma data especialíssima. Parabéns, feliz aniversário, tudo de bom hoje e em todos os outros dias que estão por vir na sua vida. Parabéns, tudo de bom. Bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Temperatura subindo, né? Na casa dos 18 aí, máxima de 28. Mas olha, a possibilidade aí de um pouquinho de chuva no final de semana. E na semana que vem nós temos aí a frente fria chegando. O André dá risada, porque bom dia, André. Bom dia, Márcio Chaves. Eu dou risada porque essas previsões são sempre engraçadas, sabe? Vai ter sol, mas pode chover. Vai chover, mas pode ter sol. Então a gente dá risada. Há um tempo atrás eu dava a condição do vento e tudo mais, porque o vento traz as nuvens e as nuvens trazem a chuva ou não. O tempo nublado. Mas a previsão é essa, né? Frio. Vai esfriar, vem aí mais uma frente mais fria ainda, então vamos nos preparar. Bom dia, André. Bom dia, seu Márcio. Uma semana de muita movimentação política nacional, né? Tem coisa boa pra gente comentar aí a respeito do grande articulador que fez uma manobra incrível, mas parece que não deu certo, né? É o que, como diriam antigamente, né? Não combinou com os russos, né? Não combinou com os russos, né? Essa foi a grande situação. Bom dia, Maria Clara, aqui nos controles. Lembrando que o Virtual News vai ao vivo agora a partir das 9 da manhã e depois o programa fica à disposição no site, né? Ou no nosso canal do YouTube. Você pode acessar o site da Virtual, www.radiovirtual.com.br, e lá tem os últimos programas do News e as demais programações para que você fique inteirado. Lembrando que é um programa Pocket, né? Um programa rápido e ágil, aí, com uma duração bem menor do que o que nós costumávamos fazer, mas faz parte desse novo dinamismo que é exigido nas redes sociais, agora nos modais. Bonita essa palavra, né? Bonito, claro, modal, sim. no modal da internet, né? Da internet. Agora com vídeo, né? Agora com imagens. Com vídeo. Com a sua capacidade tecnológica de receber o sinal, agora o Virtual News está com imagens. Maria Clara, vamos para as matérias de hoje. Vamos estar falando de Sérgio Moro, vamos estar falando a respeito do cenário presidencial. Isso. Está chamando muita atenção. Vamos ver aqui agora as matérias desse dia 26. Opa! Aqui, enquanto a Maria Clara vai corrigindo aqui pra gente, matérias do dia 26. Opa, ainda não é esta. Estamos conferindo. Ela tá antecipando aqui. Ela tá antecipando tudo aqui ao vivo. Ela tá dando um dropzinho, entendeu? Pra você saber do que nós vamos falar. Vou falar aqui. Apareceu até o Sérgio Moro ali, né? Apareceu até o Sérgio Moro. Ok? Estamos de volta ali? Perfeito? Agora vamos. Estamos indo? Ok. Deixa eu dar uma... Ok. Acompanhando um pouco a ideia aí de pleito presidencial. Um pouco não, você tem acompanhado muito o pleito presidencial. A população tá realmente antenada? Marcelo,
acontecido? Olha, a verdade é o seguinte, toda eleição, nós que nos preocupamos, que trabalhamos com notícias, né, e tá sempre buscando informação, para nós, mostra-se que a corrida é sempre quente, é sempre dinâmica. Mas a população ainda tem um déficit, rapaz. Tem um hiato aí que eles só deixam para se preocupar mesmo no último mês. Eu lembro que em 2020 teve uma pesquisa e assim, faltando mais ou menos uns 60 dias para o pleito, o desinteresse da população era muito grande. Né? Essa palavra é bem interessante, desinteresse. O desinteresse. Né? E, desinteresse assim, em estar acompanhando as informações, tá? O próprio pleito, né? Por achar que exato. nada muda. Exatamente. E Seja mesmo com o dinamismo que a internet nos proporcionou, porque hoje todo mundo consegue dar um pitaco sobre política, né? O cara pega o celular, dá uma olhadinha, fulano tá com 30, tá com 40, com 50, caiu, aumentou. Fulano não tá mais. Fulano não tá mais, né? E você vê como que é curioso, né? Como nós temos os prazos eleitorais, até o dia 31 de março, que ainda era a última janela, você tinha um cenário de candidatos. Quando passou o dia 31, que alguns você viu que realmente não viria como candidato, muda totalmente o cenário. Muda, mas não muda. Vamos lá? Vamos para as matérias do dia 26. Eu digo com relação aos números. Os números mudam. Olha isso aqui. Vamos lá. Vamos lá para as principais notícias. Desistência de João Dória não altera a corrida. Então... Quem encomendou isso tudo, inclusive, foi a CNN, que mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, com 40% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro do PL com 32%, Ciro Gomes do PDT vem em terceiro com 9%. Os entrevistados que afirmam voto em branco ou nulo são 9% e os indecisos que não responderam são 5%. André do Avante, Simone Tebet, do MDB, alcançam apenas 2%, enquanto Luciano do PSTU, Pablo Marçal do PROS, Sofia Manzano do PCB, Felipe Dávila do Novo e Leonardo Pérez do UP e José Maria Emael do PSB não participaram. A pesquisa trabalhou com outros cenários que nós vamos conferir abaixo. O levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Marcelo, tem aí o número de entrevistados? Não. 3 mil. 3 mil. Não representa o universo que a gente imagina. Eu sempre fui crítico sobre isso. Porque depende muito do local que você vai, da faixa etária que você vai buscar. Quer dizer, nós temos um Brasil e dentro desse Brasil tem pessoas com dissonância entre várias observações. Né? Então, o local, o horário. Horário, né? Local, horário, idade, condição social, condição financeira, tudo isso pesa na pesquisa. Bom, não vou criticar a pesquisa de ninguém aqui, cada um tem que fazer a sua pesquisa. Eu acredito que deveríamos ter algumas pesquisas com uma quantidade maior, né? Pesquisa maior é a outra, né? Embora as pesquisas acabam... Eu sou contrário a pesquisas em determinadas situações. Vamos aqui à continuação da matéria aqui, a respeito dessa pesquisa, né? A da terceira via aqui, ó. Terceira via. Nós falamos que João Dória saiu e imaginava-se que ia ter uma mudança nessa questão da corrida presidencial. Essa mudança na corrida presidencial ia ficar muito estranha, né? Muito estranha. Seria João Dória fora e isso acabaria favorecendo alguém, o que não aconteceu. Olha como é curioso. Quando o Moro ele ainda estava aparecendo nas pesquisas, ele chegou a pontuar com 2 números, né? Se não me engano, ele bateu 11 ou foi 12. Quando ele saiu, curiosamente, o número de intenção de votos para o Bolsonaro aumentou. Né? Ninguém percebeu isso. A distância entre Lula e Bolsonaro diminuiu e vem diminuindo a cada dia que passa. O crescimento do presidente, você entende que um percentual... Então, quando o Moro saiu, você viu a diferença. Com o Dória saindo, a gente ainda não viu, parece que dissipou. O Kim Kataguiri, que é o deputado, ele até fez uma postagem um pouco meio jocosa, né, para tirar uma onda, dizendo que com os 3% agora a corrida eleitoral iria mudar. E você vê que não mudou, né? E a gente também, eu falo muito que eu estou preocupado com o União Brasil.
que é o maior partido hoje no Brasil, com o maior número de valor, né? A cota do fundo eleitoral, a maior é deles. Do União Brasil. Do União Brasil. Por isso que eu falo que ele vai ser o fiel da balança. A gente não sabe para onde ele vai. Essa questão também, o PSDB tem um número expressivo também do tempo de TV. Márcio, mas outra veja, o tempo de TV em 2018, o Alckmin ele tinha quase 5 minutos de tempo de TV e não influenciou em nada, né? Tá aí essa situação para ser revista. A terceira via, em suas declarações, Simone Tebet, pré-candidata do MDB, se demonstrou confiante quanto ao apoio do PSDB. Na terça-feira, dia 24, a Cidadania anunciou a decisão oficial a MDBista, diante da crise tucana. Crise tucana. Da sua história, o PSDB não se definiu entre apoiar Tebet ou lançar candidatura própria. Nos bastidores, em ambos os casos, Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, é mencionado como um possível vice ou candidato próprio tucano. O ex-senador e também que foi candidato à presidência da República, Aécio Neves, do PSDB de é uma das lideranças tucanas que defendem Leite como candidatura própria do partido. A tendência de Leite, derrotado por Dória nas prévias do PSDB, seria candidatar-se ao governo do Rio Grande do Sul. Dória saiu do governo do Estado de São Paulo, e ganhou as prévias, né? Saiu do governo do Estado de São Paulo e ganhou e não levou. Ganhou e não levou. Recuou. Agora, muito chama a atenção essa possibilidade de crescimento de uma candidata com 1% e o PSDB está entrando dentro dessa formatação. Nós temos candidaturas aí com 32, com 40. Exato. A terceiro lugar está com 9, isso é em torno de mais de 20 pontos de diferença. Para você conquistar isso num cenário nacional, nós estamos falando aí de você trabalhar contra todo um sistema e contra toda uma máquina. Exato. Uma máquina Então, não, várias Sai máquinas. um salto quântico? Na história, 42%. Márcio, na história a gente tem alguns episódios que aconteceram isso, né? Se eu não me engano, o mais recente foi o Kassab, quando ganhou para prefeito de São Paulo. As pesquisas mostravam ele bem pequenininho e no final ele acabou sendo vencedor. Não estou dizendo que vai se repetir. Vai ser o cenário isso, né? Agora. Vai se repetir, porque, veja, a maioria das pessoas que votam no primeiro é porque não quer votar no segundo, e vice-versa. Então, já está polarizado. Isso faz parte do sistema e dos caciques. Eles querem a polarização. A população também quer, mas os caciques querem porque é mais fácil. É mais fácil você articular com dois nomes. Ou tu é A ou tu é B. Se for A, vamos por aqui. Se for B, por aqui. Eu ainda sonho, quem sabe um dia, a gente ter uma corrida presidencial com 5 nomes fortes, né? Eu não sei se isso é bom para a democracia. Sonhas. Hã? Sonhas. Se eu não me engano, na França, a eleição foi a França, sim, que ela foi bem fragmentada, né? O Macron, aí a segunda, não lembro o nome, mas assim, os 4 mais bem votados, foi bem próximo, sabe? Não foi diferença, mas assim... O que diferencia um voto do outro? O que diferencia o candidato A e o candidato B? O que a população quer dizer? Que ela concorda com aquele candidato? Não concorda com o primeiro. Então, se o primeiro não tiver a maioria dos votos, a maioria da população não escolheu. Por isso que eu tô te falando. Então, é estranho isso, né? Você colocar um número... faz sentido, né? Você tentar unificar o país em só 2 candidaturas. Faz sentido, porque imagina você ter 5 candidaturas fortes, cada um com 20%, 19%, 18%, e ganha o que tem 21%. A governabilidade dele vai ser bem complicada. A representatividade dele já está se mostrando que ele não Exatamente. Não é o preferido da nação. Não é um consenso, ele ganhou, né? Dentro de uma situação. E dentro daquela situação onde a maioria vota contra. Você imagina se você tem 25% diante de 100% dos votos, 75% não aderem ao seu nome. Não, isso representa... Você sabe que na cidade mesmo aconteceu isso, né? Então, você leva, mas não representa. Isso quer dizer que tem uma... Aqui na cidade nós temos esse episódio. Se você pegar os números das 2 últimas eleições, foi isso. Né? Não, essa é a situação. Então, o que leva a isso? Né? O partido... Agora me chama a atenção o MDB... apostando nessa questão do 1%, PSDB,
O PSDB, que sempre foi o antagônico na disputa da presidência da República com os partidos de esquerda, agora está sem rumo. E o Mas o que aconteceu com o Tucanato? Perderam as pernas? Rapaz, eu analiso que o Dória, ele deu um tiro no pé, né? Claro, nós somos pequenininhos, do né? pé, ele implodiu. Ele implodiu o partido por dentro. O PSDB, São Paulo fez essa péssima jogada. Não, e aí Márcio, mexeu com todo mundo. Veja, olha só. Para ele se eleger na última eleição, ele agarrou no Bolsonaro, que até no debate dele com o Márcio França tirou um sarro. Aquele debate foi um dos que entraram para a história, né? O Márcio dizendo para ele, solta esse coitado. Então o Dória aproveitou a onda, se elegeu, tá? E talvez na cabeça dele, ele imaginou que depois de 3, 4 meses ele poderia virar o antagônico daquele que ele colocou lá. Ele poderia ser o que é o Lula. O que é o Lula. Né? Ele poderia ser isso, se deu mal. E veja como nós somos ingratos, tá? Todo mundo que defendeu a vacina, sim, vacina salva vidas, né? O comércio deixa para depois. O Dória foi o cara que trouxe a vacina pra gente, tá? Ah, mas ele foi marqueteiro. Tá, mas foi ele que brigou pra vacina vir antes. E o cara ter 4% da intenção de votos... O povo tá vacinado. Hã? O povo tá vacinado. Aí vão falar que o outro vai dizer o quê? Olha, eu nem respondia. Está vacinado. O outro eu nem respondi os e-mails por causa disso aí, ó. Tá vendo? Tá ok? O povo tá vacinado, essa é a grande colocação. Bom, e a questão é que Dória saiu do páreo e nada mudou. Talvez se o PSDB colocar um nome, o quadro possa ser. Mas o Dória brigou para que fosse ele, né? Ele no discurso dele, ele relembra a trajetória dele, dizendo que as primeiras prévias que houveram no PSDB foi quando ele saiu lá atrás como prefeito, e ele venceu. É um discurso bem bonito. Sim, mas agora o Estado de São Paulo tá numa situação em que pode acontecer qualquer uma das possibilidades aí que são colocadas. Mas ele defende que ganhou as três únicas prévias do PSDB, e acabou sendo eleito nas duas. E nessa ele sai com o coração partido, mas a alma leve, né? Alma livre. Alma livre, livre, só se for para voar para algum outro lugar. Mas voa, passarinho, voa. Nós temos o atual governador como candidato, nós temos o candidato do presidente da República e nós temos mais duas possibilidades. Haddad como candidato também, Márcio França. Que ainda tá complicado, né? Então essa viabilização, inclusive isso passa pela questão do Partido dos Trabalhadores ter um número grande de partidos coligados. Sim. E as coisas acabaram assim, quando você tem poucas pessoas no carro, a acomodação se dá fácil. Quando você aumenta o número de pessoas, a viagem fica um pouco complicada. Você um quer dar uma parada, o outro quer sair, o outro não quer ficar. Márcio, você compromete o fulano não conversa com o Beltrano, não pode sentar no mesmo banco. O plano de governo, você fala, eu vou aderir ao projeto do partido tal, porque ele tem mais ou menos a minha linha de pensamento. Locais onde você disputa com outro partido que te apoia para a presidência? Então... o palanque fica complicado para compor. É bom por um lado, mas também requer uma estratégia por outro lado. Você fecha com um A aqui para a presidência, só que o seu partido e o partido A em tal estado vão disputar. E aí, como é que fica? Fica difícil, fica muito difícil. Essa é uma das características do nosso Brasil baronil, né? Do por isso que eu falo, verticaliza. Muito grande. Apoiou em nível nacional, acabou. Mas é isso que eles querem fazer com um sistema de federação. Mas isso não é isso para nós, Márcio, é maravilhoso, para nós eleitores, população, tá? Mas para quem faz as articulações não é bom. Para você entender essa questão dos números, vamos aqui para a gente só perceber. Vou chamar a atenção aqui, Maria Clara já colocou para a gente aqui. O Lula do Partido dos Trabalhadores tem 39%. Exato. Bolsonaro do PL tem 31%. Ciro Gomes do PDT tem 8%. João Dória 4%, embora não seja candidato. André Janones, do Avante, 2%. Simone Tebet, 1%. Luciano Bivar, do União Brasil, 1%. Vamos para o segundo cenário aqui, foram 4 cenários colocados. Lembrando que são 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Dentro da margem de erro, né? Da margem de erro. O segundo cenário
O Lula vem com 39, Bolsonaro 31, Ciro Gomes com 8, João Dória com 5, André Janones com 2, Luciano Bivar com 1. No terceiro Esse segundo cenário é sem a Simone Tebet, é isso? Sem a Simone aqui. Então, ó, pressupõe-se que os votos dela foram para o André Janones, que subiu de 1 para 2, e o João Dória ganhou mais um pontinho. Ganhou um pontinho. Lá em cima não mudou nada. Então, no terceiro cenário, Lula com 40, Bolsonaro com 32, Ciro Gomes com 9, André Janones com 2, Simone Tebet com 2, Luciano Bivar com 1. Aqui saiu o João Dória. Então, ó, saiu o João Dória, os 5% dele, ó o que acontece. Ó, a Simone ganha 2, o Ciro ganhou 1, Bolsonaro ganhou 1, Lula ganhou 1. Mas não me chama a atenção, como é que eles... É engraçado, né? Os números, isso, né? Vamos para cima. Isso não é uma lógica, né? Quem está acompanhando em casa não é uma lógica, é só para ver os números. Vamos para o quarto cenário aqui, que o Lula fica com 40, Bolsonaro com 33, Ciro Gomes com 11 e André Janones com 2%. Aqui está fora a maior parte, né? Mas o que eu não estou conseguindo entender Então, ok? Tá saindo? Tá saindo aqui? Ok. O que a gente consegue perceber assim, 2% dela caindo é uma variação, uma variação, né? Você vê que o Ciro mantém ali a média. Essa pesquisa foi feita por telefone, né? Então, deu um tempinho no telefone para explicar tudo isso, né? O Ciro o Ciro manteve, olha lá, ó, 8, 9, 11, tá vendo? Ele mantém. Ele não cresce um pouquinho, a variação de 2% para mais, 2% para menos, também dessa Mas situação, ele mantém. né? Eu não sei se o que aconteceria se o Moro tivesse aí, né? Porque colocaram o Luciano Bivar, que não passa de 1%, talvez se fosse o Moro, seria bem melhor. Mas o que a gente percebe em todas as pesquisas que tem saindo é a diferença, quer dizer, a diminuição na diferença entre o primeiro e o segundo colocado, tá? Diminuiu bastante, né? Aquele clima de que já ganhou, vai ser no primeiro turno, não falam mais isso não, hein? Lembrando que não tem primeiro turno, concorda? Não se tem segundo turno. No começo, não, pelo jeito não, viu? Nem Jair Bolsonaro leva no pelo primeiro jeito turno. não. Seria interessante acontecer isso. Porque no primeiro, essa diferença aqui que subiu bastante. As pesquisas que foram colocadas há uns 2 meses atrás, saiu de 22, 23. Então, mas é o que eu falei para você, os votos do Moro, né, parece que foram pro Bolsonaro, parece, não sei. Falando em Moro, eu acredito que seja um diferencial aí nas eleições. Seria a curva, né, que a gente, bom... Seria, não quero influenciar o voto de ninguém, não, mas Não é influenciar, não. A expectativa é que se ele fosse candidato a deputado federal, que não sei se será candidato por São Paulo ou por algum outro estado, ele teria a possibilidade, né, de realmente alterar. Não, se ele vir... Como deputado, imagina-se que ele ia ter, explodir em votos e ia fazer inclusive aquele efeito arrastão. O né? deputado, ele ia ser o puxar o bonde, viu? Ele ia puxar o bonde. Bom, só para a gente poder estar pontuando aqui, os cenários abaixo não incluem Vera Lúcia do PS, Flávio Marçal do PROS, do PCB, Felipe Dávila do Novo, Leonardo Pérez do P e José Maria Emael do DC, que não pontuaram. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobre o protocolo BR 07451/2022 e ouviu 3.000 pessoas por telefone entre segunda 23 e terça 24. Esses foram, então, os números. Você perguntou os números, né? Quem foi, acabou... É bacana, Márcio. É que a gente não tem aí, essa possibilidade e o tempo disponível para você pegar todas as pesquisas que são feitas, né, no decorrer do período e tabulando ela e ver a data e qual foi o principal evento daquele período. Não, eu digo... aumentou a gasolina, o que acontece, né? Estourou a guerra na Ucrânia, o que acontece? De Deus, aumentou a gasolina, não. Mas isso é normal. Não faz isso não, porque até treme quem Você tá viu que trocou o presidente, né? Trocou de novo o presidente. 40 dias depois, troca-se o presidente da refinaria. Aí você vê, assim, poxa, se trocar o presidente para melhorar para nós, isso é muito bom. Mas troca o presidente, aí já vem uma mídia e diz que Petrobras perde valor de mercado. Pô, mas peraí, caramba, não adianta nós termos uma Petrobras forte, robusta, com valor de mercado lá em cima, lucros exorbitantes, arrancando o nosso couro, Márcio.
transfere para colocar como combustível. Não dá, pô, aí não dá. Vamos Lembrando que a rever gente esse tá conceito. falando, nós estamos falando do combustível. A cenoura baixou. O que baixou? A cenoura baixou o preço. Ah, que bom. Poxa, Baixou vou o correndo preço. no mercado Saiu comprar dos cenoura. 9, 11, caiu para os 4 e Ai, que 4,50. A cenoura voltou a figurar como uma possibilidade na mesa do brasileiro. Era tudo que eu tava esperando. A cenoura baixar. Brincadeira, viu? Brincadeira. Agora, a questão do trigo. Nós estamos naquela questão do Isso. trigo, aguardando a Índia, a Índia que é um dos produtores mundiais e que já disse que está com problemas devido às altas na temperatura, chega a quase 50 graus na Índia, e isso afetando a produção do trigo, e já declarou o mercado interno primeiro. Vai Então, suprir veja, o mercado. Márcio, Quer dizer, nós veja, temos alô pãozinho. veja, alô pãozinho, Márcio, olha, tudo que isso vai é uma trigo. política interessante que o Brasil deveria replicar, tá? Vai ser ruim para nós, claro, porque provavelmente primeiro o interno deles e o que sobrar vem para nós. E nós deveríamos fazer isso. Entendeu? Primeiro a nossos gente. açougues, depois os açougues de fora. Exato, a gente já falou isso em outros programas aqui, a respeito até da origem do comércio. O comércio começou assim, todo mundo produzia para si, fazia as trocas, o excedente é que começou a virar comércio, eu te vendo e troca e vai indo. Troco isso por aquilo, porque você tem Aqui aí, não, pronto. tudo bem, a gente tem lá a balança comercial que tem que ter um equilíbrio, né? Equilíbrio. Mas, veja, para mim poder exportar, eu tenho que ter abastecimento interno. E o que... Bom, a soja já mostrou isso, né? Vendemos tudo, tivemos que importar para fazer o óleo de soja. Não, Vamos para o próximo aqui? É incrível, cara. Vamos para a próxima matéria de hoje, desta quarta-feira, quinta-feira. Sérgio Moro é citado em ação popular. Aí, ó, estávamos falando dele. A Justiça do Distrito Federal aceitou a ação popular movida contra o juiz ex-juiz Sérgio Moro. O juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, da 2ª Vara Federal em Brasília, foi quem aceitou a ação popular e mandou citar Moro. Os deputados do PT, autores da ação, afirmam que os danos ao patrimônio da Petrobras foram consequência dos processos ligados à Lava Jato. Baseado nesse argumento, eles pedem que Sérgio Moro seja condenado a ressarcir os cofres públicos pelos alegados prejuízos causados ao Estado. O valor não foi estipulado. Ao todo, 182 pessoas foram condenadas pela Lava Jato no Paraná, sendo que 17 eram executivos e ex-executivos da Petrobras e outros 4 de empresas subsidiadas da estatal. A Petrobras informou que 6,2 bilhões de reais foram devolvidos à companhia depois da investigação dos crimes da operação. 6,2 bilhões de reais voltaram aos cofres públicos. Márcio, você vê, são mais de 180 pessoas condenadas, né, na operação do processo da Lava Jato, e o juiz é que está sendo indiciado porque citado. causou prejuízo. Gente, que inversão de valores, gente. Meu Deus do céu, você que apoia essa bizarrice, pô, presta atenção, meu. É o que eu chamo de cutucar onça com a vara curta. Ah, mas pô, para pensar, Márcio, você, isso aí desestimula, é o mesmo que aquela decisão do STF que proibiu a operação em comunidades, tá? Isso é muito polêmico, ou seja, tem uma entrevista do capitão, eu vou falar Capitão Nascimento, mas não é a pessoa em quem o personagem foi inspirado, esqueci o nome dele. Ele deu uma entrevista no Achismo e ele fala a respeito disso, que, por exemplo, você tá na base, né? A pessoa chega lá, teve uma moto furtada com o identificador, como que é o nome daquele... Tem um negócio que você põe na moto que identifica esqueci o... É um sistema... Rastreador. E ele chega com a pessoa lá e fala, ó, minha moto está na comunidade X, ou está no bairro X. E a polícia vai e diz que não podemos fazer operação durante esse período, porque o STF proibiu. Legal, então tá proibido. É a mesma coisa isso aí, pô. Vamos lá? Bom, não cutuque onça com vara curta, né? O ex-ministro e juiz Sérgio Moro se manifestou sobre a ação em uma nota. Ele disse: a ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível. É risível. Interessante isso. É pra morrer de rir. Então, é interessante. Assim como que citado, me defenderei. A decisão do juiz de citar não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação. Está sendo citado, né? Sim.
questão que envolve essa que chama atenção, porque todo mundo sabe o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela. A inversão de valores é completa. Em 2022, o PT quer, como voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. Se queriam um holofote com a questão da citação do Moro, e agora ele está dando paulada do outro lado, né? A gente sempre falou que essa questão de Lula e Alckmin, né, podem ter os seus pontos positivos, mas também tem os pontos negativos. Essa citação parece que vai ser mantida durante todo o período eleitoral. Né? Márcio, essa aliança é a mais bizarra que eu já vi. E detalhe, quando o João Dória anunciou que ia sair, um dirigente do Partido dos Trabalhadores falou que iria atrás dele para conversar. Você já imaginou PT e PSDB juntos, legenda a legenda, o 13 e o 45? Mas já estiveram todos juntos somando na 68. época da Arena e do MDB. Arena e MDB, era Arena situação, MDB oposição. E todos os partidos estavam ali. O João Figueiredo, presidente, com a pluripartidarização, é que fez com que os partidos se abrissem aí. Inclusive a própria Arena abriu e saiu lá o PFL, o PDS depois, né? E o MDB se diluiu em outros partidos. Né? A conversação agora, lógico, os partidos são soberanos e fazem as suas escolhas. Né? Certo. Isso aí cada um pode discutir. Alckmin e Lula têm os seus pontos negativos, têm os seus pontos positivos, não sei. Isso quem vai decidir é o eleitor. Nós estamos aqui para pontuar dado. Mas, o que você falou e que o juiz apontou novamente agora, né? Antagônicos ao extremo e agora juntos. O próprio presidente brincou, né? Lula com chuchu. E você vê como... é boa. Você vê como é bizarro, né? Você vê esse tipo de coisa. Eles anunciam que o Moro foi citado em ação. Então dá a impressão de que ele já está condenado. Sim. A mesma coisa quando o STF anulou as ações na Lava Jato contra o Lula. Já passa a impressão que o Lula é inocente. Gente do céu, meu Deus do céu. Tem muita água para rolar. O processo deve voltar. Não sei se volta esse ano ainda. Processo. Não, isso eu aí... acredito que até por uma questão de transparência não se volte nada esse ano. Não, isso aí é só. Isso são fatos políticos que vai resolver na urna. Se voltar a retomar essa questão do processo, inclui a Lava Jato. Agora, gente, 6,2 bilhões de reais. Bilhões. Isso que foi recuperado. E o que ainda não... Marcelo, se você é inocente, isso o próprio Moro falou quando foi no Flow Podcast. Se você é inocente, por que você está devolvendo o dinheiro? Então, responde me diz como essa... você se apropriou desse dia? Como esse dinheiro não é. Que já que você está me acusando, e eu estou com dinheiro sobrando aqui, 400 milhões de reais, eu vou devolver. Eu vou devolver para a Petrobras. A Petrobras precisa. Gente, pelo amor de Deus, pô, vamos ter, então como diz Ciro Gomes. Não cutucar onça com vara curta. Como diz Ciro Gomes, que eu adoro ver ele falando, né? Ele tem umas palavras assim, muito rebuscadas. Temos que ter concretude. Eterno terceiro, quarto, quinto. Veja bem. É engraçado ele falando. Mas vamos pra frente, vai. Uma notícia triste. Um exemplo de vídeo, uma notícia que tomou as redes sociais e as mídias de uma forma geral, né? O influencer brasileiro que rodava o mundo com o cão morre em acidente nos Estados Unidos. Foi na segunda-feira, dia 23, o brasileiro Jesse Kosensin, que ficou conhecido nas redes sociais por rodar o mundo ao lado do seu cachorro dentro de um Fusca. Ele sofreu um acidente em uma rodovia do estado de Oregon, nos Estados Unidos. Shurastei, o cão de raça Golden Retriever, que acompanhava o catarinense, também perdeu a vida no acidente. A batida foi contra um SUV do modelo Ford Escape. Uma mulher que conduziu o carro ficou ferida. Desde sua saída de Santa Catarina, foram mais de 85 mil quilômetros percorridos rumo ao Alasca, que chegou ao fim de 48 horas antes devido ao acidente. O cão será cremado e as cinzas acompanharão o corpo do traslado de volta ao Brasil. Desculpa, é que essa última frase ela é muito engraçada, né? Você vê a preocupação do jornalista, né, que escreveu em dizer qual será o destino do cão. É curioso, né? Falar o cão será cremado, suas cinzas serão jogadas e tal.
Eu faria o mesmo, porque semana retrasada meu cachorrinho ficou doente e é um ente da família, né? Você fica muito triste. Eu tô rindo não é por desrespeito, é que é engraçado você ver essa frase, né? Porque, na verdade, chamou a atenção é o que você falou, né? O pet, ele acaba tendo uma ocupação no cenário. Na própria manchete, Maria Clara, tem como tu colocar a manchete ali de novo ali, ó? Por favor. Da forma como você coloca a manchete, se você separar a manchete, influencer brasileiro... Roda o mundo com cão e morre. Cão morre, tá vendo? Cão morre em acidente nos Estados Unidos. Se você deixar só essa parte, isso dá a notícia. O cão será cremado e as cinzas vão acompanhar o corpo para que gente. Desculpa, é que é muito engraçado. Mas a gente fica triste por ele. Eu não estava acompanhando, quem me falou foi a minha filha, inclusive. Uma história espetacular. Ele trabalhava em uma loja, resolveu, em um determinado momento parou, olhou para sua vida e achou que não era o que ele queria e resolveu cruzar o mundo com as coisas que tinha. O Fusca, o carro e uma vontade de ser livre e com certeza um exemplo para milhões de pessoas. Milhões de pessoas. A gente fica triste. 85 mil quilômetros com o Fusca. Com o Fusca. É chão, hein? Com o Fusca. 85 mil quilômetros com o Fusca. Foram viagens espetaculares. Ele saiu do Brasil, Márcio? Saiu do Brasil, saiu de Santa Catarina. E foi viajar. Ia chegar ao Alasca, estava a 2 dias do Alasca. Quer dizer, ao exemplo, né? Dormindo dentro do carro, auxílio de pessoas, algumas coisas monetizando para continuar a viagem e acabou conquistando, ao exemplo de que se você realmente quer correr atrás do sonho, você precisa arregaçar as mangas. É necessário arregaçar. A nossa reverência e tributo a esse exemplo de vida. E o amor pelo cão. Não, o companheiro de viagem. Companheiro de viagem. O cão que é... Para quem acompanha nas redes sociais, e obviamente agora vai viralizar ainda muito mais, vai perceber as fotos maravilhosas, os vídeos espetaculares, momentos lindos entre ele e o cão. Aí muita gente fala, pô, minha vida não tá legal, eu tô com dificuldade, o negócio tá difícil. Saia da zona, né? Eu não consigo andar, não consigo isso, não consigo... O cara colocou um Fusca, se não me engano é 76 o Fusca, 76 ou 72. Você com um carro novo não consegue chegar ao outro extremo da cidade. O cara com um Fusca 72 viajou 85 mil quilômetros. É muito chão. Muito chão. Respeita o Fusca, tá? Respeita o Fusca, exatamente. 85 mil quilômetros, ele e um cachorro dentro de um carro. E fez isso por vontade própria, não fez isso carregando algum... Não, porque resolveu mudar a vida. É aquele momento em que se todos nós pudéssemos, né? Tirar um tempo pra gente, né, Márcio? Aquele tempo, não, essa semana eu vou cuidar de mim. Não exatamente fazer o que ele fez, pegar um carro e viajar o mundo, que a gente não é todo mundo que tem esse privilégio, essa possibilidade. Mas tá aí, uma André, história de vida. O cara pegou um Fusca. Exato. Volta a foto do Fusca aqui, por favor, Maria Clara. O cara pegou um Fusca, não é um carro novo, não tem gestão eletrônica, não tem refrigeração, não tem ar-condicionado. Olha o Fusca. Bonitão, uns rodão da hora, Pegou hein? um Fusca e colocou na estrada e foi. Com o Fusca. E foi embora. E foi embora com o Fusca, 85 mil quilômetros, com o Fusca. Teve dificuldade? Deve ter tido dificuldades, mas tá chegando no destino. Exato. Estava chegando lá. E outra, viajou, o que ele escolheu? O melhor amigo dele, o cachorro, vai me acompanhar. Dá pra você parar diante de qualquer obstáculo na sua vida agora? Depois de um exemplo como Não. Dá para ficar de mimimi? Não dá para ficar de mimimi, né? Olha só a geração e parabéns a essa geração, que espetáculo, viu? Olha, realmente não é porque pela tragédia, não, porque isso corta o nosso coração, mas o exemplo que fica é espetacular. Santa Catarina pode render homenagem ao seu vosso filho, um brasileiro de Santa Catarina que fez valer a pena e mostrou que se você quiser, você consegue. Basta você ter garra e vontade. Mandar bala. E mandar bala. Bom, homenagem feita, né? Homenagem para Maria Clara, uma colocação sobre isso? Maravilha, então fica aí, aguardar então o retorno do corpo ao Brasil, né? Um acidente, infelizmente a fatalidade, um acidente, e estava próximo ao objetivo que era o Alasca. Que isso sirva de exemplo e que possamos seguir em frente. Será que isso serve de exemplo para os candidatos à presidência?
Será que o pessoal vai pegar um cachorro que ir rumo a Brasília? Ah, se duvidar, na próxima entrevista de alguém, o cara vai estar com um cachorro do lado. Você duvida, André? Não, duvido não, tô dizendo, o marqueteiro vai pensar nisso aí, vai falar, ó, põe um cachorro aqui do lado. Olha o Fusca, Itamar? Ele vai dizer que primeiro carro que eu comprei na minha vida foi um Fusca, igual daquele rapaz que morreu lá fora, tal. Vamos lembrar Itamar? Agora o Itamar vai ser requisitado para participar como apoio nas próximas eleições. Você lembra que ele reavivou o Fusca e trouxe o novo Fusca depois de alguns anos, 90 e pouco, 94, 95. Ficou conhecido como o Fusca Itamar, né? Fusca Itamar, então bota aí o Fusca Itamar. Fusca. Encerramos por hoje? Não, tem o Tribunal de Contas do Estado que está promovendo um curso, olha, claro, isso. Marcelo, você falou do Tribunal de Contas, isso já vem acontecendo há alguns meses, viu? Há alguns anos, né? Na pandemia isso estava acontecendo. O Tribunal de Contas tomou uma iniciativa interessante. Ele tem feito palestras, né, online para quem quer acompanhar, quer conhecer, e acho que é bem interessante, quem quer conhecer como funcionam as contas públicas. Ficar de olho nas contas públicas, acompanhar as contas públicas e entender as contas públicas. Está aqui, ó, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Escola Paulista de Contas Públicas. Interessante isso. Aspectos práticos e operacionais do controle interno. A palestra presencial com transmissão em tempo real pelo canal da EPCP e no YouTube, streaming TCP, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.gov.br/lives. A inscrição obrigatória apenas aos participantes presenciais. Aqui, para quem quiser fazer inscrição, está ali o link da inscrição. Haverá emissão de certificado aos participantes presenciais e online. Mais informações até o fim desta programação. O público-alvo são servidores públicos da área de controle interno e demais interessados. É no dia 30 de maio, das 14 às 16. O Auditório Nobre, professor José Luiz Anhaia Mello. Olha só. A Avenida Rangel Pestana, 315, anexo 1, no centro de São Paulo. A gente falava Anhaia Mello, né? Anhaia Mello, mas não sabia do que se tratava, né? Que era algo digníssimo. Está aqui. É um professor juiz. Bom, aqui quem vai, os instrutores são Paulo Massal, o Seguro e Sugira, diretor técnico do departamento, Francisco José Popo Nogueira Filho, chefe técnico de filiação, Roseli Corrêa Duarte, controladora interna. Eu gostaria que você repetisse o nome do primeiro ali. Do primeiro? Paulo Massal Uesugi Sujiwara. Obrigado. É esse aí. É esse japonês aqui. Esse cara aí que eu queria saber o nome dele. Esse que é o diretor técnico, respeito ao Paulo. Você podia ter falado só Paulo Massaro, mas tudo bem, né? Não, Iesugi Sujiwara. Sujiwara. Isso. Então tá bom. Aqui, Roseli Duarte Correia. O objetivo... Siga lá, pelota. Levar o participante num enfoque prático e operacional a compreender a necessidade de implementação de um sistema de controle interno, abordando aspectos relacionados às competências, planejamento e execução do plano de trabalho, além de temas para acompanhamento pelo controle interno. Isso tem uma questão, né? Você aumentar o número de pessoas que detêm conhecimento e observar as contas públicas. Que é você qualificar, né? Qualificar o seu quadro. O seu quadro, não vou falar mão de obra, digo o seu funcionalismo público, você poder qualificá-lo, capacitá-lo, para que ele possa realizar um controle interno de qualidade. Para o pessoal em casa entender, eu vou fazer um paralelo aqui de uma forma bem descontraída. Não tem a polícia, não tem os assuntos internos, que a gente vê nos finais, os assuntos internos está aí. O controle interno é isso, é uma auditoria que dentro do governo configura, observa aí os apontamentos e faz as correções. Precisa corrigir isso aqui, precisa corrigir aquilo ali, precisa publicar isso não está certo. E aí, é lógico, o discricionário do executivo, né, do Poder Executivo, em seguir ou não o próprio controle interno, né? Porque a maioria das pessoas que imaginam como seja uma administração pública, olha, ele é muito plus, é muito mega, né? Se assemelha muito a uma administração da sua casa, né? As suas despesas mensais ordinárias, água, luz, telefone, aluguel ou financiamento e as compras, né? As aquisições. Só que é tudo elevado à potência de 1000. Você pega lá uma Secretaria de Saúde e vai ver a questão das compras de medicamentos.
Você vê que tem lá medicamento de alto custo, baixo custo, aquele que tem vencimento rápido, tem grande saída, tem remédios que quase não saem, acabam vencendo, tem a questão da devolução. Então não é simples. A gente gosta de saber que o Tribunal de Contas tem promovido esses eventos, né? Só deveria ter um pouquinho mais de divulgação para poder a gente ter a possibilidade de acompanhar. Eu vou até fazer um lembrete aqui. Na semana retrasada aqui na cidade de Cubatão houve uma condenação do Tribunal de Contas do Estado com a administração municipal a respeito de uma contratação sem licitação em 2017 na área da saúde, na monta de 14 milhões mais ou menos. Aí, Márcio, que eu queria fazer um apontamento, curioso, um apontamento, é que a condenação que saiu para o gestor, ainda passível de recorrer, é de 200 FESPs. Isso dá mais ou menos uns R$6.400, tá? Eu estou traduzindo para o pessoal entender. 14,6. Então, você vê que há uma disparidade enorme. Você gerencia um contrato de 14 milhões de reais e é condenado a pagar R$6.000. Aí você vai ver o secretário, qual é o valor que ele recebe por mês? R$10.000. Será que compensa, né? Esse é um outro debate que nós já tivemos aqui com relação à cidade. Custo-benefício? O risco-benefício? O risco-benefício, não é custo, é risco-benefício de você assumir uma secretaria. Aí fica essa responsabilidade. Tanto que tem uma dança das cadeiras recente, não sei se você pode comentar. Pode aqui, comentar. Né? Pode, que é o Guimarães, sai o secretário de manutenção. Isso. Saiu, né? Mas ele foi para outro local? Eu creio que não. Pelo que as informações de bastidores, eu já vi há algum tempo já pedindo pela sua saída. Então, porque você vê que a responsabilidade é muito grande. A secretária Márcia Terra saiu. Outra pasta de extrema importância. Desembarca do governo. Quem? Gilvan Guimarães, que é o de manutenção. Isso. Desembarca do governo. Márcia Terra desembarcou uma estação antes. E o Gilvan agora desembarca. Não sei quem mais vai desembarcar desse governo. Aí você vê a dificuldade que é para repor. A pasta de Secretaria de Indústria e Comércio, tem alguém em Cubatão aqui assumiu? Não sei, rapaz, não sei. Tem diretoria, mas eu não sei se tem secretário. Eu acho que essa pasta de indústria é para onde o Gilvan iria, viu? Acho que alguém... Comércio? Ele estaria indo para lá. Está indo para essa pasta? Bom. Vamos desejar boa sorte, muita boa sorte pelo para o secretário, foi o secretário, para a pasta. Márcio, boa sorte pelo seu risco e benefício. Com certeza. Chegamos ao final, é isso? André, mais alguma colocação? Vamos para a próxima. Os cafezinhos políticos, alguma coisa tem se mostrado mais presente? Não, Márcio, é o que a gente vê, você percebe que a gente fica, não é preso, a gente fica limitado às ações do nível lá superior, né? Limitado às ações do nível superior. As movimentações a nível federal, elas determinam tudo para baixo. Então você vê aqui na cidade diversos deputados visitantes, tirando foto, apontando para buraco, prometendo reformar campinho de futebol, né, e tal, né, porque é ano eleitoral, ele quer manter a base. É a política, normal. Mas você não consegue tomar uma posição, porque depende muito lá em cima. Eu sempre falo que é infelizmente, viu, Márcio? Porque a gente fala que os municípios são autônomos, mas na verdade você fica dependendo de uma coisa lá em cima. Né? E vai descendo e a gente fica pendente, né? Fica pendente e gostaria que a cidade já estivesse andando, independente de quem vai ser presidente ou não, mas isso muda muito. Porque veja, voltando ao Dória, o Dória saindo, o que acontece com o Rodrigo Garcia, que é o candidato ao governo do PSDB? Será que ele vai ficar sem a sua referência nacional? Será que ele vai declarar apoio ao Bolsonaro? É uma situação que, de repente, não ter candidato à presidência favorece o PSDB nessa composição para governo federal. Mas também tira do PSDB de um apoio direto no segundo turno. Exato, mas é o que eu estou te falando, Márcio, porque o governo federal, ele tem um candidato dele, né, que é o Tarcísio. Ele tem um candidato. E aí, vamos fazer 2 palanques? Não dá. Na última eleição, o Alckmin tentou fazer isso, né? 2 palanques. Um era João Dória e o outro era o Márcio França. Tudo bem, os 2 foram para o segundo turno. Mas eu não sei se esse momento é propício para repetir esse episódio.
Bom, nós tivemos no finalzinho aqui problemas técnicos com o áudio, mas tá aqui. Opa, tá sempre no gatilho, hein? Tá sempre no gatilho. Bom, André, chegamos ao finalzinho desse nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo. E lembrando a você que os números não retratam o universo do início da semana, né? E que muita água vai rolar e muitos nomes ainda não se confirmaram. E o pleito presidencial tem toda uma necessidade de formatação que no decorrer dos dias, é bem o que o André falou. Por enquanto todos são. Quando forem realmente, de fato, definido quem é. Porque só tem definido certo. Não, Luiz os Inácio três Lula primeiros Silva, são certos que vêm, né? Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. Esses são os definidos. Esses são certeza que vêm. O Ciro vem, nossa, ele vem. Semana agora ele até brigou com o humorista do Porto dos Fundos, né, o Gregório Devieri, e foi engraçado, foi curioso, porque, assim, o Gregório tem um programa no qual ele tem uma bandeira ideológica muito clara, quem assiste ele sabe disso, né, isso não é demérito nenhum, e ele fez alguns comentários contra desfavoráveis ao Ciro, e o Ciro pediu o direito de resposta. E ele usou o direito de resposta dele, porque ele não deixou nem o Gregório falar. O direito de resposta é meu, quem vai falar sou eu, e ele fez isso. Tá certo. André, um abraço. Márcio, obrigado mais uma vez pela semana, e semana que vem estaremos aqui de novo. Falando mais a respeito disso. Agradecendo a André Lima, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Desejando aí uma quinta-feira esplendorosa. Fique com Deus. Realização, sucesso, trabalho, saúde, tudo de bom para você. E até o próximo programa amanhã, às 9 da manhã, com o André Santos. André Santos amanhã. Abraço, meu xará. Até amanhã, às 9 da manhã, se Deus quiser.